um agradecimento a todos aqueles que nos visitam nesta noite, aos irmãos que sentiram ou foram tocados pelo Senhor Espírito Santo para estar aqui nesta noite conosco. Eu vos agradeço muito e também vos queria fazer um pedido. Se vocês gostarem no final deste culto, de tudo aquilo que ocorreu aqui, se sentiram de facto a presença do Senhor Espírito Santo, se sentiram que foi Deus que moveu o vosso coração, moveu a vossa mente para estar dentro desta casa, façam desta casa a vossa casa. Porque esta casa não é casa de homem, nunca poderá ser casa de homem. Esta casa é casa de oração, esta casa é casa de Deus, é uma casa onde Deus ele tem que falar, Ele tem que operar, Ele tem que ser engrandecido, Ele tem que ser amado, Ele tem que ser honrado, Ele tem que ser desejado. É uma casa onde Deus tem que operar maravilhosamente aqui neste lugar. Tudo é para Ele, a honra e a glória, tudo o que se passar aqui é para o Senhor. Meus queridos, queria também trazer do nosso pastor presidente um forte e grande abraço para toda a igreja, ao qual, como vocês todos sabem, ele tem sempre esta igreja e as demais igrejas nesta nação no seu coração, e ele manda um abraço a ele e a toda a sua família e à ADEF Bilbao para cada um de vocês, ou seja, para que todos se sintam amados, acarinhados, desejados. Meus queridos, sem mais delongas, abramos a nossa Bíblia. Quem tiver Bíblia, abra, em nome de Jesus, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Vou pôr aqui os meus óculos, que isto está mal. Então começa a ver aqui um bocado turvadas as letras. Livro 2 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Quem abriu, diga amém. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo o Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Quantos ofereceu, meus queridos? 1000 holocaustos. Até aqui, irmãos. Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Pai. Ó Senhor, que não seja eu a falar, Senhor, o pregador desta noite, mas seja o Senhor Espírito Santo. Ó Senhor, desde já eu te peço, Pai, a palavra que tu colocastes ao meu coração, que colocastes na minha alma, Senhor, que ela possa visitar, meu Pai, cada irmão, cada irmã neste lugar, Senhor, operando, meu Pai, com magnificência, operando com intrepidez, meu Pai, nos seus corações, ó Pai. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Pai, não só o preleitor, mas visita, Pai, a tua igreja e fala conosco. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. E que a igreja possa dizer amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma passagem da Bíblia onde nos fala de um rei Salomão, o terceiro rei que
colocado na Bíblia, o segundo colocado por Deus. Saul primeiro, chamado pelos homens. Davi, chamado por Deus, que era segundo o coração de Deus. E Salomão também, chamado pelo próprio Deus. Sabemos que Salomão, neste momento, ele tinha recebido uma herança, um reino. Tinha sido ungido a rei e tinha recebido uma herança. Um jovem que agora tinha em cima dos seus ombros uma carga para o comum dos mortais muito pesada. Mas este jovem, conforme lhe tinha sido ensinado e visto diante do seu pai, Davi que era um homem de guerra, Davi que era segundo o coração de Deus, Davi que era desejado por Deus para lutar as suas batalhas, para destruir a idolatria, para destruir a maldade sobre a terra. Ele agora vem ao óbito e ele passa este reino para este jovem Salomão. E Salomão, diz a Bíblia, dizem alguns historiadores, que deveria ter cerca de 12 anos de idade, com certeza, como todo um rei jovem. Também houve aqui em Portugal e outras partes do mundo reis que ficaram a governar nações muito jovens, nações e reinos muito jovens, mas tinha à sua volta com certeza conselheiros. Mas diz a própria palavra de Deus que no seu coração ele sentiu de dar 1000 holocaustos para Deus. Sentiu no seu coração de fazer algo diferente para Deus. Salomão então ele vai, chama, convoca convoca o seu povo, convoca aqueles que estavam sobre o domínio de 1000, de centenas, de milhares, convoca os juízes, convoca toda a nação de Israel, convoca as tribos de Israel. E diz a Bíblia que este jovem, ele ao convocar aqueles todos, ele os convoca para que viessem a ir com ele, a comparecer com ele ao alto de Gibeão. Aqui, meus irmãos, vimos que Salomão, ainda muito jovem, apesar de o que nós iremos ver no decorrer deste texto, ao qual ele vai pedir sabedoria e entendimento a Deus, ele já tinha uma sabedoria de Deus. Ele convoca todo o reino de Israel e ele, ao convocar todo o reino de Israel, ele não faz acepção de pessoas, ele não vai ao de encontro daquele que era só rico ou pobre, douto ou indouto. Ele vai convocar todo o reino para que estivesse ali naquele lugar com ele, para de igual modo poderem se alegrar, congregar, poderem também eles estarem ali naquele alto de Gibeão para uma oferta de amor. Aqui nós vimos, meus irmãos, quando Salomão convoca todo o Israel, dois princípios básicos se destacam: o amor pela própria nação, pelo povo, pelo seu semelhante, e o temor por Deus. Este jovem, ele já tinha amor pelo seu povo, ele já sabia que já tinha no seu coração o amor e já tinha o temor para com Deus, para amar aqueles que o rodeavam, amar aqueles que estavam sobre o seu domínio, que iriam em um futuro próximo, naquele momento ou no futuro próximo, acatar as suas ordens. E então Salomão, ele já tinha amor por cada um dos que estavam ali. Às vezes vimos homens colocados em um determinado lugar, em determinados países como governantes, vimos homens colocados como presidentes, como reis, até sobre nações, mas não vimos homens com o coração voltado com amor para o seu povo, para o povo que são os filhos de Deus, ou que são promessa diante de Deus, ou são escolhidos diante de Deus, ou que Deus, através do amor dos próprios governantes, poderá alcançar aquelas almas. Mas este homem, diz a Bíblia, que ele convoca a todo Israel, convoca a todos, desde o menor ao maior, do pobre ao rico, do douto ao indouto, e vai
falar com eles para que eles viessem a estar em um determinado lugar, não um lugar qualquer, um lugar onde se fazia o sacrifício. E vimos aqui que este jovem, ele, pelo amor e pelo temor que tinha pelas almas, ele vai ali àquele lugar alto, ao alto de Gibeão, porque como todos nós sabemos e está descrito na Bíblia, ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. A arca, ela já se encontrava em Jerusalém. A arca simbolizava a presença de Deus, porque a arca, toda ela é um símbolo, um tipo de Jesus Cristo de Nazaré. A arca que é feita de madeira de acácia, onde ela é forrada, onde ela é feita de madeira, o propiciatório feito também de madeira, mas é forrada por dentro e por fora de ouro. A madeira simbolizando o homem, a humanidade, simbolizando nós pecadores. O ouro simbolizando a deidade de Deus. Essa arca, ela se encontrava em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, mas ainda se encontrava no alto de Gibeão a tenda feita por Moisés. A tenda, como nós sabemos, que o amor que o próprio Salomão ele sentia, o temor que ele sentiu diante de Deus, esse mesmo amor pelo povo e o temor de Deus levam a um lugar, e esse lugar não é um outro lugar senão o lugar do sacrifício. Nós vimos aqui que a tenda ela estava no alto de Gibeão, de frente estava um altar de cobre, e esse altar, diz a própria Bíblia, que Salomão empreende levar 1000 animais, 1000 animais inocentes, 1000 animais que iriam ali para aquele lugar para serem sacrificados, para que o seu sangue viesse a ser derramado, para que a sua carne ela viesse a ser imolada, queimada, para que a dor, para que a maldade que nós colocaríamos sobre aqueles animais, ou aqueles homens colocariam sobre aqueles animais, mas que a dor seria feito como uma verdadeira oferta para Deus. A dor, o sangue derramado, o sacrifício que aqueles animais iriam, o seu sangue ser derramado, seria como que o tipo de Jesus sendo sacrificado na cruz por cada um de nós. Ali se encontrava agora o Salomão com toda a congregação. Se encontrava ali naquele alto, onde 1000 holocaustos iriam ser entregues a Deus, 1000 animais iriam ser entregues a Deus, 1000 sacrifícios iriam ser entregues a Deus. E aqui eu paro para fazer uma pergunta: que sacrifício nós temos feito para Deus? O que é que nós temos entregue para o Senhor? O que é que nós temos entregue que vale a pena para nós nos sacrificarmos, nos doarmos para o Todo-Poderoso? E eu não estou a falar em dinheiro, irmãos, eu estou a falar daquilo que nós mais amamos, daquilo que nós mais desejamos. Será que nós entregamos aquilo que nós mais amamos para Deus? A nossa família, aquilo que nos toca, quem sabe o dinheiro, quem sabe uma casa, quem sabe algo que nós nos agarramos tanto. Será que nós temos a coragem de entregar o nosso melhor? Irmãos, eu estou aqui na sede há cerca de 8 meses. E os irmãos que estão aqui constantemente nesta casa de oração podem testificar que durante 8 meses eu nunca fiz um momento ofertório. Não querendo dizer, e claro que sou dizimista e ofertante missionário. Isto não, que eu estou a falar não tem nada, poderá ter a ver também, se você se o desejar no seu entendimento. Mas o que eu estou a falar é o sacrifício, nos sacrificarmos, doarmos o nosso tempo, nos entregarmos, fazermos como aquele rei, ele doou 1000 animais que ele tinha ali no seu reino, que seriam com certeza os melhores do seu reino, para entregar diante do altar de Deus. O que é que nós temos entregue a Deus? A nossa melhor adoração, o que nós temos de melhor entregar para o Senhor.
os nossos filhos, a nossa casa, entregar para o Senhor como sacrifício, doarmos a nossa família para a casa de Deus. Sacrificar não quer dizer que vai matar, com certeza matar a carne e desejar a Deus, matar aquilo que vai tudo do mundo e desejar a palavra do Senhor e nos entregarmos como sacrifício vivo diante de Deus. Será que nos temos entregue? Será que nos temos doado? Será que temos doado aquilo que é melhor? Aquilo que os nossos sonhos? Será que temos colocado diante do altar de Deus os nossos sonhos, irmãos? Os sonhos dos nossos filhos, os sonhos que nós temos para os nossos filhos? Será que temos coragem de nos doarmos, de entregarmos a vida dos nossos filhos para Deus? Será que temos coragem, independentemente da nossa idade, entregarmos toda a nossa existência, entregarmos todo o nosso futuro na casa do Senhor, diante da tenda da congregação? Naquele tempo, a tenda da congregação, que é hoje como se fosse o santuário de Deus. Será que temos coragem de entregar aquilo que é melhor? Será que temos coragem de nos entregarmos de uma vez por todas? Irmãos, Salomão, ele tinha um reino ao seu dispor, debaixo da sua alçada. Salomão já tinha riquezas, já tinha servos e servas. Salomão tinha, com certeza, naquele tempo, conhecimento, apesar de ser jovem. Mas todo jovem que um dia, hipoteticamente, irá tomar conta de um reino, ele começa a ser preparado desde muito cedo. Com certeza ele já tinha conhecimento e alguma sabedoria, apesar dos seus 12 anos de idade. Mas a muita sabedoria e o muito conhecimento do homem de nada servem se não nos entregarmos a Deus, se não colocarmos os nossos pedidos, as nossas petições, o nosso futuro diante de Deus, diante do altar do Senhor. O muito conhecimento, irmãos, existem homens na terra que leem livros todas as semanas, estão sempre a ler, estão sempre a encher-se de conhecimento, sempre a encher-se de coisas do mundo. Muitos leem a Bíblia, irmãos, homens do mundo leem a Bíblia e sabem trechos da Bíblia que se calhar dificilmente eu sei, mas não quer dizer com isso que se entregou a Deus, não quer dizer com isso que ama a Deus. Tem muito conhecimento, tem sabedoria vinda do homem, do próprio homem, mas não tem sabedoria vinda de Deus, da parte do Senhor. E o que eu estou a falar aqui é um homem que se entregou-se 1000 holocaustos diante de Deus, e o que ele iria pedir a seguir era algo de fenomenal. Era algo que nem o próprio Deus ele estava à espera que ele iria pedir. Era algo que ele ia pedir ao Senhor, que não estava com certeza na mente de cada um de nós. O que você pediria se oferecesse 1000 holocaustos? E conforme o Senhor apareceu a Salomão em sonhos e diz assim: pede o que quiseres e eu te darei. Pede o que quiseres e eu te darei. O que você pediria nesta noite? Se Deus esta noite aparecer assim e lhe disser: olha, pede o que quiseres e eu te darei, o que é que você vai pedir para Deus? Vai pedir um carro? Vai pedir uma casa? Vai pedir uma família abençoada? Vai pedir um ministério? Ou vai pedir algo como Salomão ele pediu? Aquilo que Salomão ele pediu, Deus se agraciou com o seu pedido. Deus amou aquele pedido. O que Salomão ele pediu foi algo que muitos que são pastores, que muitos que são servos de Deus não pedem, que muitos que desejam pregar, louvar não pedem, que muitos que muitas vezes até pregam a palavra do Senhor não pedem. Ele pediu para sair e entrar diante de um povo. Sabem porquê que ele pediu para sair e entrar diante de um povo? Porque ele sabia que aquele povo não era dele, que aquele povo pertencia a Deus.
O muita maldade que ainda existe nesta terra, a muita idolatria que existe neste mundo, as muitas mortes e assassinatos, a muita loucura que ainda existe neste mundo, é porque quando Deus Ele chama pregadores, chama levitas, chama adoradores, chama intercessores, chama missionários, missionárias da casa do Senhor, chama homens e mulheres escolhidos desde o seu ventre. Eles, quando têm a oportunidade, eles não pedem nada que venha a alegrar o coração de Deus. Na sua grande maioria, não pedem nada para alegrar a Deus. Eles pedem para alegrar o seu ego. Eles pedem para alegrar o seu eu. Eles pedem para alegrar a sua carne. Eles pedem para alegrar a sua hegemonia, para alegrar a sua própria vitória. Mas sabe de uma coisa? Se você fazer um pedido como Salomão ele fez, pedir pelo povo de Deus, pedir pela sua igreja amada, pedir pela sua noiva, saiba de uma coisa, Deus vai se alegrar contigo e Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus se alegra quando nós pedimos para a sua casa. Deus se alegra, pastor João Paulo, quando nós pedimos para os seus filhos. Algo que eu tenho no meu coração, irmãos, que eu peço todos os dias da minha vida, é que Deus traga almas, para se renderem a Jesus, que Deus traga homens e mulheres, ou que ainda não conheceram a Cristo, ou que estão afastados de Cristo, para se voltarem a render ao Senhor. Eu vos digo uma coisa, irmãos, aquilo que nós pedimos e desejamos no nosso coração, se for voltado para os propósitos de Deus, se for daquilo que está também no coração de Deus, Deus vai te dar, Deus vai te entregar, Deus vai te doar naquele momento. Deus vai fazer como fez com Salomão: pede o que quiseres e eu te darei. Forte não é o pastor João Paulo que está a dizer: pede o que quiseres e te darei. Eu não te poderei dar nada. Foi o próprio Deus que disse para Salomão: pede aquilo que tu quiseres e eu te darei. Que o próprio Salomão, no versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 1 e 8, e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. A palavra de Deus, ela é incontestável. Quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós pedimos algo de Deus para Deus, ou seja, pedimos algo dos seus filhos para o próprio Deus, para que Deus use de misericórdia
sobre o seu próprio povo, ou seja, você passa a ser um intercessor do seu próprio povo, da sua própria igreja aqui na terra. Esta sabedoria que Salomão ele pediu, ela é uma sabedoria que é como que uma loucura para o próprio homem, porque a palavra de Deus, ela diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Esta sabedoria ela ofusca o entendimento, a sabedoria do próprio homem, mas esta sabedoria que é loucura para os homens, ela é poder de Deus para operar sobre a sua própria igreja na terra. E para que a igreja ela venha a ser chamada, para que a igreja ela venha a ser adoradora, para que ela venha a ser também abençoada, ela tem que em algum momento da sua existência na terra, ela de alguma forma ser ensinada, ser inquirida à parte de Deus, ser inquirida a conhecer a Deus, ser inquirida a amar ao Senhor, desejar o amor de Deus, irmão. É você pregar, é você se entregar, é você louvar. E por algum momento o irmão sentir desejo de pregar, sentir desejo de louvar, sentir desejo de ensinar, sentir desejo de fazer algo diferente para o reino do Senhor e fazer como Salomão, entregar o seu melhor para que Deus viesse a mudar a história da sua nação. Todos aqui praticamente são conhecedores da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz: se andares nos meus mandamentos, então eu te prolongarei os teus dias. Não foi o caso. Mas Deus disse que conforme Ele não pediu riquezas, nem honra, nem os inimigos na sua mão, que Ele passaria a dar fazenda, riquezas, fazenda ou honra. Quando você faz o seu melhor para Deus, Deus vai mudar a sua história. Quando você se entrega, irmãos, existem pessoas aqui que vão muitas vezes a um santuário, que são crentes, são servos de Deus. Crente, todo homem pode ser crente de alguma coisa, são servos do Deus Altíssimo, que se entregaram há 10, 20 anos, mas não conhecem segredos de dentro da palavra para serem abençoados. Quando se colocam de joelhos, presbítero Jabson, eles começam a pedir um carro, começam a pedir uma casa. Não é mal nenhum pedir isso, mas não pedem nada para Deus, não pedem nada para abençoar aquele que é pobre, que está lá fora, aquele que está lá fora que está ao frio, aquele que está lá fora tem fome, aquele que está lá fora é necessitado, aquele que está lá fora está em agonia, está desesperado, está doente, está cansado, a ponto de desistir. Aquele que está lá fora está em uma guerra, aquele que está lá fora que é violado, que é violada. Aquela criança que tem 10, 11, às vezes mais pequenas, que é violada por seres humanos, no seu corpo, na sua essência, na sua alma, e que estão desesperados. Você até às vezes pensa que está desesperado, você até às vezes pensa que está cansado, mas olhe para o mundo e veja o que o mundo está a atravessar. Olhe para o mundo e veja o que o mundo está a sofrer. Olhe para aqueles que estão lá fora e veja com olhos de ver aquilo que eles estão a passar lá fora. Você acha que Deus não quer que nós clamemos por esse povo que está lá fora? Você acha que Deus não quer que nós resgatemos milhares e milhares, milhões e milhões de almas para a sua casa de oração? O ser humano, por norma, ele é muito egoísta. O ser humano, por norma, olha para o seu semblante e o julga, muitas das vezes por que ele veste. O julga pelo carro que ele transporta para a casa de Deus. O ser humano, por norma, se julga uns aos outros. E Deus não quer nada disso. Deus quer amor. Deus quer amor. Deus quer amor. Amor, amor de Deus. Deus quer amor.
que há muito tempo, ouvi uma história. Uma família que aceita a Jesus. E alguém olhou para aquela família e a julgou. E fala com alguém, com outro irmão e diz: adota um desses para ti. Mas eu quero dar um recado. Que quem adotou foi Jesus Cristo. Quem adota é Jesus Cristo. Deus não vai olhar para a sua roupa. Deus não vai olhar para se você é pobre, se você é rico, se você tem necessidade ou não tem necessidade. Deus vai olhar para o teu coração. Lembre-se de uma coisa que eu lhe vou dizer: Deus vai olhar para o teu coração. Porque é no teu coração, que Deus vai olhar para ti e vai dizer assim: este é meu filho, este é segundo o meu coração, este é segundo o meu propósito, este é segundo o meu querer, e este vai fazer algo em prol da minha obra. As 7 igrejas da Ásia, se você por momentos ler, e eu convido vocês a lerem a Bíblia, você vai ver que as 7 igrejas da Ásia, ao adentrarmos ali naqueles capítulos e versículos que Deus colocou na mente e no coração de João para trazer para as 7 igrejas da Ásia, mas para trazer para cada um de nós, para trazer para cada um dos que estão aqui nesta noite, lá vai aparecer de tudo, irmãos. Vai aparecer aqueles que amam a Deus e aqueles que idolatram outras imagens. Vai aparecer aqueles que desejam abraçar o irmão, e vocês vão lá ver os matadores de homens e mulheres que entram dentro de casas de oração. Você vai ver de tudo ali naquele lugar. Portanto, o que eu falo aqui nesta noite não é novidade nenhuma, mas é novidade sim, que nós temos que interceder por esta nação, por esta terra, temos que interceder por outros países, por o mundo, para que as almas elas venham a ser trazidas para o altar, para que as almas venham a ser trazidas para o altar de Jesus Cristo de Nazaré. E saiba de uma coisa: se você devidamente for ensinado, se você devidamente aceitar esta palavra com humildade, com o seu coração contrito, Deus te dará muito mais do que aquilo do que tu pedires. Muito mais. Deus vai te dar riquezas. Não sou eu que estou a prometer nada disto. Não posso prometer isto a vocês. Deus vai te dar, conforme Ele fez com Salomão, riquezas. Vai te dar fazenda. Vai te dar honra. Mas isto é terreno. E Salomão sabia que todas estas coisas elas eram terrenas. Mas Deus lhe deu estas coisas. Mas Salomão, ele pede sabedoria vinda do alto. Ele pede sabedoria que é incomum aos homens. Essa sabedoria, pastor Francisco e pastor João Paulo, que muitas das vezes está à nossa frente e nós acharmos que é tão pequena, tão insignificante, e não a praticamos e não a usamos. O amor que Jesus nos ensinou e colocou no nosso coração, pastor Romeu Ramos, é um amor que nós temos que pôr urgentemente em prática. As igrejas estão cheias lá fora. As igrejas até podem estar cheias, mas não estão cheias daquilo que Deus quer. Deus quer mudança. Deus quer uma riqueza na nossa alma e no nosso coração, diferenciada. Deus quer encher igrejas que tenham amor, que tenham esperança, que transportem esperança para outros, que transportem bondade, benignidade, que transportem a paz. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Se nós nos entregarmos a Deus, Ele leva a que nós possamos ter uma nova oportunidade, uma nova esperança, uma nova vida e um novo tempo dentro de um tempo que Deus nos concedeu aqui na terra. Se nós olharmos e interiorizarmos no nosso coração, se nós pensarmos o que nós já vivemos e o que nós fizemos, e tudo aquilo
por pouco tempo que ainda tenhamos aqui nesta terra, que poderemos fazer para Deus. O que você pode ainda fazer para Deus? O que você pode fazer em prol da sua salvação? O que você pode fazer em prol da sua vida, da salvação da sua família? O que você pode fazer em prol desta terra? Se nós não ligarmos a televisão, não ligarmos o rádio, se nós colocarmos dentro de 4 paredes e nos esquecermos do mundo, estamos a esquecer da Igreja de Cristo. Se nós nos colocarmos em um lugar isolado e por momentos nos esquecermos, estamos a esquecer de uma criança, estamos a esquecer de um homem que está prestes a suicidar-se, estamos a esquecer de uma mulher que está desesperada porque dentro de casa a violência é demais. Estamos a esquecer-nos de homens e mulheres que sofrem a dor constante dos maus tratos. É por isso que hoje é dia de mudança. Novamente é um culto de mudança. Novamente é um culto que vai trazer à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, que ainda há esperança para o mundo, que ainda há esperança para aqueles que estão lá fora a sofrer, irmãos. Ainda há esperança para nós. Adentraram com certeza homens e mulheres aqui. Há 15 dias atrás, há uma semana atrás, há dias atrás, Deus tem trazido almas. E eu fico impressionado. Pastor José, eu fico impressionado com aquilo que Deus ele tem feito nestes dias. Quando Ele traz almas impulsionadas pelo próprio Espírito Santo. E no final do culto as almas, elas levantam a sua mão e desejam a Cristo. Aqui há dias estava aqui um casal. E esse casal vinha com fato e gravata. Eu penso que está ali a esposa. Está ali a esposa. Eu posso falar porque eu já falei no outro dia. E a primeira sensação que eu tive é que eles eram adoradores. E de facto eram adoradores. O Espírito Santo toca neles. E eu acabei o culto, terminámos o culto aqui nesta casa de oração, e eu não fiz a convocação. E quando eu cheguei ali perto do meu irmão e da minha irmã, ele disse assim: pastor, o meu desejo e da minha esposa é nos reconciliarmos com Cristo. Eu queria tanto que você tivesse pedido para eu ir ali à frente. E disse ao meu irmão: é agora, é já. Você é um servo de Deus, a sua irmã é uma serva de Deus. Vamos orar para que você fique ligado novamente a Cristo. E eu faço uma pergunta aqui nesta noite. O não, ele é sempre garantido. Mas existe aqui alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você é um homem bom,